Olá, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos para o nosso estudo, do Livro dos Espíritos, dar continuidade ao nosso estudo. Estamos ainda no início, vamos continuar na questão 19. Na verdade, a gente até trabalhou a questão 19 e ficou o comentário, mas acredito que os meninos vão querer dar uma repassada, nas questões anteriores, 17 e 18. Bom, mas antes, deixa eu trazer a tela aqui, caso as pessoas queiram se orientar, tá aí, então, pessoal, das causas primárias, ou primeira, o capítulo 2, dos elementos gerais do universo, conhecimento do princípio das coisas. Aquele pedido de sempre, contando aí com o apoio de você, caso ainda não se inscreveu em nossos canais, o Kardec Clube, Michel, Espiritismo em Kardec, do Eric, o Estudar Kardec, canal do Lauro. Se inscrevam, divulguem os nossos estudos, curta, comente, compartilhe, participe, porque nós estamos aqui, claro, para aprender, Ninguém aqui é professor, a gente busca cada vez mais compreender o pensamento de Kardec. Eric Tavares, boa noite. Michel, boa noite. Paz para você, Eric. E mais uma vez, obrigado por vocês estarem aqui para o estudo da noite de hoje, para esse estudo. Oi, pessoal. É um prazer estar aqui e espero que seja uma excelente live. Boa noite, Lauro. Boa noite, Eric. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um estudo aqui do Livro dos Espíritos. Vamos tratar da questão 19 e seguintes. Como disse o Lauro, não deixem de curtir, de se inscrever quem não for inscrito, de compartilhar, de convidar pessoas, e que a gente tenha um excelente estudo. É isso aí. Michel e Eric, nós não combinamos nada nos bastidores. Vocês querem fazer dar um repasso do que foi trabalhado nas questões anteriores, a 17 e 18, ou já querem partir de rever a 19 e para o comentário? Passo para vocês. A gente pode colocar 19 na tela, a gente lê e na própria comentário a gente já contextualiza e segue daí para iniciar a rodada. A gente viu o 17 e o 18 inteiro na outra. E aí o 19 eu vou ler a pergunta e a resposta para a gente lembrar. Depois eu leio o comentário de Kardec, que foi que faltou, Então, Kardec pergunta: não pode o homem, pelas investigações da ciência, penetrar alguns dos segredos da natureza? Aí a resposta, a ciência lhe foi dada para seu adiantamento em todas as coisas. Ele, porém, não pode ultrapassar os limites que Deus estabeleceu. Vamos ler o comentário. Daí a gente já começa a rodar. Aí diz Kardec comentando a resposta: quanto mais consegue o homem penetrar nesses mistérios, tanto maior admiração lhe devem causar o poder e a sabedoria do Criador. Entretanto, seja por orgulho, seja por fraqueza, sua própria inteligência o faz joguete da ilusão. Ele amontoa sistemas sobre sistemas e cada dia que passa lhe mostra quantos erros tomou por verdades e quantas verdades rejeitou como erros. São outras tantas exceções para o seu orgulho. Então, lembrando o que a gente está vendo. A gente está no primeiro capítulo, a gente está, aliás, na primeira parte do Livro dos Espíritos. A gente viu sobre Deus, A gente viu os Espíritos dando algumas informações possíveis sobre Deus, das quais a gente não pode imaginar Deus sem essas características. Depois a gente viu os Espíritos colocando uma limitação, dizendo que nós não temos condições de ir além, que a gente tem que primeiro adquirir um novo sentido, que a gente adquire quando se torna espírito puro. Como a gente falou no estudo passado, não é por acaso que Kardec para o assunto Deus, porque ele realmente leva a sério a informação dos espíritos para não ir além.
e é uma informação mostrando justamente a limitação da razão humana. Então, realmente, tentar ir além não adianta. E já lá naquelas questões, os espíritos falam sobre o orgulho, que aqui eles voltam a falar. O orgulho, ele é como se fosse uma doença da razão, em que a razão, ela acaba tirando conclusões equivocadas. Eu uso a razão para tentar entender alguma coisa, mas acabo tirando conclusões limitadas, equivocadas, ilusórias das coisas. Então, quando eu uso da maneira errada a minha razão, ou tento ir além do limite da minha razão, eu acabo sendo atingido por como se fosse uma falha que o espírito imperfeito tem, que se chama orgulho, que ataca a razão. Kardec, então, troca de assunto e vai tratar do princípio das coisas. E aí, quando ele vai tratar do princípio das coisas, ele novamente recebe a informação dos espíritos, que esse é mais um assunto que a gente não tem condições de saber, pela mesma razão, porque falta um sentido. Então, Kardec segue, e aqui na questão 19, ele está falando sobre uma das maneiras que o homem tem de descobrir os segredos da natureza, de estudar o universo, que é a ciência. A ciência é uma das maneiras, é um dos modos como ele descobre a verdade, né? Ou, sendo mais rigoroso, ele constrói um conhecimento, procura explicar as coisas. E aí os espíritos vão mostrar que, assim, a ciência também, ela tem os seus limites. Então, embora a ciência seja um meio de descobrir, estudar as coisas, ela também tem os seus limites. Não é apenas a razão humana, mas a própria ciência também, que é a ciência, ela tem elementos além da razão, mas a ciência também tem os seus limites. Ela é também uma ferramenta que Deus nos possibilita para entender as coisas, mas ela também tem seus limites. E ele mostra aqui que, na verdade, a pesquisa científica, ela deveria, à medida que aprofunda o entendimento das coisas, enxergar nisso Deus, a grandiosidade de Deus. E ela acaba, pelo contrário, em muitos casos, ela tira conclusões que não há um Deus e não é preciso colocar Deus na jogada, né? Então, ela acaba, que nem ele diz ali, de novo é o orgulho. O orgulho faz com que o cientista materialista olhe para as belezas das leis universais que ele vai estudando e ele tira conclusões equivocadas. Ele entende o processo, mas, curiosamente, ele nega uma causa como Deus para esse processo. E aí os espíritos dão a informação que isso, na verdade, é fruto do orgulho. De novo, o orgulho desvirtuando a razão, né? Porque justamente quanto mais eu conheço a sabedoria e a beleza das leis universais, isso mais deveria saltar aos nossos olhos que há uma causa superior, uma inteligência suprema nisso tudo. E aí, então, o orgulho faz com que a gente não veja isso, né? Ele chama atenção para isso, mas deixa claro que a ciência, ela também tem as suas limitações. Então, há coisas que ela não consegue ultrapassar e mesmo que eu use ela, eu não consigo também transpor certos limites. Por isso que eu preciso por isso que o próprio espírito tem que evoluir para aprender a modificar e ampliar os métodos científicos para também ir rompendo essas barreiras. Então, não escapa. A ciência está atrelada também à evolução do espírito. Deixa eu passar para o Eric e para o Lauro. Eric, fica à vontade. Excelente, né? Excelente, né? É uma questão que realmente a ciência, a razão foi dada ao homem para o seu adiantamento, né? Então, até por isso, no livro dos médiuns, se diz, né, nas perguntas que se pode fazer aos espíritos, que os espíritos não podem